Mas a live entende. Vamos ver se dá certo. Oi, pessoal. Eu estou tentando fazer uma transmissão ao vivo compartilhada com o Dr. Pedro, lá de Curitiba. Dr. Pedro, vamos ver se consegue agora? Vamos, a gente vai tentar. Primeira vez, então estamos tentando aqui. Daqui a pouco dá certo, se Deus quiser. Tá? Voltou. Calma aí que a gente vai conseguir. Vai dar certo. Vê lá, Gui. Deu. Tá adicionando. Vamos lá. A energia. Aleluia! Deu certo. Peraí, Caramba! deixa eu posicionar melhor aqui. Vai. Aí. Tudo Fala bem, sério. cara? Deixa eu ver. Fala sério. Oh, que dificuldade, hein? Sinta-se abraçado. É, obrigado. Você também. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Abraço a todos vocês que estão assistindo. Agora, Dr. Pedro, enquanto você vai se apresentando, eu vou compartilhando com o pessoal nosso, tá bom? Ah, Apresente-se. eu não sou muito bom com essas coisas, não. Oi? Eu não Oi? sou muito bom com essas coisas, não. Não precisa ser bom, não. É só falar aquilo, o coração fala daquilo que a boca tá cheia. Eu vou apresentá-lo Então inicialmente, tá bom. pessoal. Esse homem chama-se Dr. Pedro Bonassoli, ele é de Curitiba e ele é aluno do Dr. Caio Mota e eu estou muito feliz em tê-lo aqui na live. Nós estamos, ó, essa live já era para ter saído há uns 3 meses, mas Deus sabe de todas as coisas, era hoje, é desse jeito que é para ser desse jeitinho. Eu tenho falado bastante com o Dr. Caio Mota pelo rádio, e aí eu e o doutor Pedro, a gente precisa fazer uma live, mas a gente não sabe direito como que faz, não quer pagar o mico, mas hoje nós pagamos o mico bonito, hein, doutor? É, não teve jeito. Não teve jeito. Doutor, apresente-se agora para o nosso público. Fica à vontade. A casa é Me sua. apresentar? Bom, Isso. é, Quem é Pedro bom, meu nome é Bonassoli? Pedro, eu sou cirurgião dentista aqui em Curitiba, sou discípulo do Dr. Caio Mota, sou ortodontista, e junto com o Dr. Caio e outros cirurgiões dentistas, a gente encabeça o movimento da medicina orofacial no Brasil, né? Que a gente já dá mais detalhes sobre o movimento. Ontem a gente teve um dia muito feliz no Senado brasileiro, no Congresso brasileiro. O Dr. Caio apresentou o projeto de lei, que foi muito bem recebido pelos deputados, pelos senadores. E agora vamos ver daqui para frente, né? A gente tem vários passos para seguir agora estrategicamente para manter esse sonho aceso. É isso. Amém, né? Amém. Amém. Tá dando certo aí? Você tá me vendo? A Zildinha tá Tô te vendo. travado. Mas, Zildinha, acho que talvez seja a sua internet. Daqui a pouquinho volta, que pra gente tá bacana. Ô, Gui, dá uma olhadinha aí no seu se tá bom, filho. Tá, Gui? Tá bom aí, doutor Pedro? Tá bom, aqui tá bom. Então tá bom. Pra mim também tá bom aqui. Tô enxergando o senhor. É difícil chamar um menino desse de senhor. Pedro, Não, me chama de você. Me chama de posso chamar de Pedro, de você. você? É que a gente tem isso Deve. de chamar doutor de senhor, né? Mas dá licença, vai. Você tem a idade da minha filha mais velha. Vou compartilhar aqui nos nossos amigos do Acredite na Cura, nos nossos Tá grupos. ok. Doutora, a gente tem muita curiosidade. A minha história, o pessoal tá já cansado de ouvir eu falar que eu tenho NT, neuralgia do trigêmeo. Mas por que a dor é tão forte? Por que nós sofremos tantos gatilhos? O frio, o estresse, o nervoso. O que acontece? Por que dói tanto, tanto desse jeito? Ô Vera, Tá resfriado eu vou ainda? acabar repetindo. Eu peguei uma gripe violenta na sexta-feira. Fica no friagem. Eu vou acabar repetindo muita coisa que eu comento nos grupos, que o Dr. Caio fala.
né? Por favor. Porque é aquela coisa, a gente não tem como fugir. A anatomia é uma só, a fisiologia é uma só. Grande parte das doenças, e isso é uma constatação clínica, uma constatação que a gente tem na ciência, muita coisa escrita, grande parte das doenças vem da boca, vem da face. Isso tem aquela máxima que a saúde começa pela boca, e quando a gente conhece o Dr. Caio, a gente tem essa certeza, né? Uma pessoa Começa que pela. viu isso com uma clareza muito maior do que qualquer profissional que eu já conheci. Então, o desequilíbrio ósseo da face, eu costumo dizer que a face é a região do nosso corpo, do nosso organismo mais fácil dela ser modificada ao longo da vida. Ela pode ser modificada no período infanto-juvenil, né, por hábitos ruins ou pela falta dos hábitos bons. E isso leva a um mau desenvolvimento dos ossos da face, dos ossos O que são cranianos. hábitos ruins, doutor? Chupa-dedo, chupeta, mamadeira, apoiar a cabeça do bebê embaixo de travesseiro, a face do bebê embaixo do travesseiro, né? Não no Parte neurocrânio. do bebê, como que é? Isso. Nós temos o nosso crânio é dividido em duas partes, a parte do neurocrânio e a parte do víscero-crânio, que é onde estão as vísceras, os olhos, nariz, os Tá. seios da face, a boca. Essa parte das vísceras, ela tem uma característica muito peculiar, que os ossos da face, eles são ossos intramembranosos. Então, eles são ossos que, em grande maioria, não crescem por genética. Não são ossos que desenvolvem com hormônios, Tá. na sua maioria. São ossos que desenvolvem por estímulos. Então, esses estímulos são os estímulos benéficos, os estímulos naturais do ser humano, que seria o de amamentação, por exemplo, o de mastigar alimentos duros na infância, alimentos duros e secos. Os odontopediatras são muito melhores do que eu para falar desses hábitos, né? Tá. Mas são hábitos que levam ao desenvolvimento saudável, natural da face. Quando a gente faz hábitos deletérios, ou seja, hábitos ruins, esses hábitos levam ao desenvolvimento da face para um lugar não adequado, né? Tá. Então começam muitos problemas, porque você sai do desequilíbrio do organismo. Você acaba tendo um lado maior do que o outro, você acaba tendo uma mandíbula para trás, uma mandíbula para frente, uma maxila fora da posição, muito profunda, um palato, né, um céu da boca muito profundo. Isso faz com que todas as estruturas do nariz sejam comprimidas para cima, e que você acaba desenvolvendo dificuldades de respiração pelo nariz. Predomina-se uma respiração bucal. Você A acaba gente tem uma hiperventilando o dificuldade pulmão. muito grande de respirar mesmo, né? Tem uma dificuldade muito Sim, grande. isso já vem da infância. Sim. Eu postei recentemente um texto que ele comenta sobre a amamentação. Quando Sim. o bebê está amamentando no seio da mãe, fazendo um movimento de ordenha, esse movimento obriga ele a respirar pelo nariz. Então ele evita a, a sedimentação de um ser humano que vai respirar somente pela boca, que é respirar pela boca nunca é saudável, é sempre patológico, né? E Igual leva a aquela diversas fala, outras consequências a respiração aquela bucal. fala daquele médico, Oi? doutor. Aquela fala daquele médico que as pessoas deveriam mastigar. Fala. As pessoas É, deveriam. é, essa frase é do Dr. Konstantin Buteyko. Ele é russo, ele é muito seguido nessa parte do mundo e na Europa Ocidental. Ele costuma dizer o seguinte: não existe saúde sem respiração pelo nariz. E ele dá uma orientação muito interessante. Ele fala: respire pela boca o mesmo tanto que você come pelo nariz, ou seja, nunca, não respire pela Fantástico, boca, fantástico. né? Peraí, ô Só que, Gui, faz Vera, um favor muitas. pra mim, filho. Pega o aparelho que tá dentro da minha bolsa. Eu vou pegar meu aparelho para mostrar pro pessoal o tanto que a minha boca é torta, viu, doutor Pedro? Ô, doutor Ô, Pedro, Vera, nós temos. Eu quero mandar um beijo pro pessoal do nosso grupo Acredite na Cura, os grupos de Facebook, o grupo a fanpage. Você viu que você é administrador lá comigo de tudo isso, né, Pedro? Tem eu vi, serviço. eu Tem vi. serviço, filhinho. Você me Ó, colocou lá. o É. Nicolas está perguntando: falta de dentes na parte superior pode causar tonturas?
A falta de dentes, ela pode te levar a um desequilíbrio ósseo, porque quem mantém o seu osso na posição adequada são os dentes, né? Então, os dentes mantêm o equilíbrio da face. A partir do momento que você não desenvolveu a arcada dentária suficiente, ou que você teve uma perda dentária, você começa a desequilibrar o sistema. Então, uma pessoa que não tenha todos os dentes de cima, principalmente os do fundo, eles acabam perdendo uma que a gente chama de dimensão vertical de oclusão, que é a altura do nariz para o queixo, né? Eu posso exemplificar isso com uma tesoura. Os dentes do fundo, eles são importantes para manter essa altura óssea. Se a gente se olhar de lado, a gente tem a altura do queixo para o nariz. Então, Tá. os dentes do fundo mantêm a altura óssea do nariz para o queixo, uma altura saudável para as articulações, para a musculatura da face, para a musculatura do pescoço, né? Então, essa altura é dada pelos dentes do fundo. Quem perde todos os dentes de cima tem essa altura diminuída. É preciso recuperar isso com próteses, muitas vezes com a ortopedia antes de fazer a prótese, para você adequar a posição de mandíbula. Porque se o paciente perdeu esses dentes há muitos anos, ele teve essa diminuição. A mandíbula já se adequou àquela posição errada. Então ele vai precisar aumentar com ortopedia e depois reabilitar com a colocação dos dentes. Como o Dr. Caio diz sempre, os dentes são os azulejos da parede, né? Então, os ossos, a parte muscular é a parede. Isso tudo é a parede. Se você perde os dentes, você derruba a parede. Tudo bem, ela está segurando. Só que se você já tem um desequilíbrio ósseo, você já teve um hábito, por exemplo, de mastigar de um lado só a vida inteira, Como você eu. desequilibrou o osso. Então você começa a ter desgaste dentário, os dentes vão sofrer essa consequência. Mas o caminho inverso também é válido. Se você perder o dente, você desequilibra a parede. Só que se você pode desequilibrar a parede de outras maneiras, você desequilibra os ossos de outras maneiras, com hábitos ruins, né? Então é basicamente isso. Sim, pode levar à tontura, mas não simplesmente por perder os dentes, por perder a altura da dimensão, a altura óssea. Então ele acabou desequilibrando o sistema ósseo e muscular dele pela perda dos dentes superiores. Pode. É Doutor, difícil afirmar sem ver, porque cada caso é um caso. eu vou mostrar pro pessoal como a minha boca é torta, tá? Eu vou contar para vocês, só para vocês ver o porquê que deu a NT em mim. Eu fiquei. A minha história de dentes é assim, desde quando eu tinha 13 anos, um beijo enorme para minha irmã Neila, mas eu sofria muito de dor de dente quando eu era criança, muita dor de dente, e aí levava no dentista e arrancava os dentes, né? Até hoje arranca, né? Até hoje arranca os dentes. E depois eu fui mastigando só de um lado, só de um lado, só de um lado, só de um lado. E meu sonho, doutor, era quando eu colocasse os molares, meu sonho era implantar. Só que existe gente que tem o osso muito duro, doutor, para implantar dente, Tem. sabe isso? Então, não entra broca no meu dente. Então, o dia que eu fui fazer lá num sindicato assim, assim, mas não conseguiram. Eu cheguei em casa desolada, porque foi muito triste aquele dia. Aí depois, posteriormente, uma outra dentista colocou, parece que usou as brocas, tudo que tinha lá, até da sogra dela, ela usou, conseguiu colocar o implante, né? Mas eu fiquei, um implante que demora 25 minutos, o meu demora 1h30. Diz que o meu osso é muito duro mesmo. Aconteceu comigo, né? Então, aí quando eu coloquei, enfim, o implante direitinho, eu saí, como era meu sonho, direto para a churrascaria. O que que eu fiz? Eu mastigava só de um lado, quando eu, enfim, tinha os dentes, eu comecei a mastigar só do outro. Esquece o lado de cá, agora vai só pro lado de lá. E eu não mastigava, gente. Eu confesso para vocês que eu macetava. Então, sabe quando você mastiga aquele chiclete? Pá, 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 pá. Porque eu jogava a ansiedade toda ali. E outra coisa, doutor, eu ia daqui em Mococa, então eu gostava de mascar chocolate com castanha, mas isso é calórico, então eu comecei a ir comendo cenoura crua. Olha que dó dos meus dentes. Mas eu mastigava com gosto mesmo, aquilo tipo assim, toda raiva, toda angústia, tudo que eu tinha de ruim ali na mastigação. No fim, antes de vir a NT, eu tinha comprado, acho que era a segunda caixinha de Trident, aquela grandona, cara, sabe? Que Sim, tem um sim. monte, uma pertinho da outra. Aí eu comprei aquilo lá. Aí comecei a mastigar, papá. Aquela caixinha já foi, acabou por ali mesmo. Aí foi quando veio a dor, mastigando uma carne dura, só para o pessoal saber o que aconteceu comigo, um cupim, adoro cupim, estará no livro que eu estou fazendo, né? O nome do meu livro, por enquanto, é Neuralgia do Trigêmeo, a Famigerada Dor, viu, doutor? Por enquanto, é esse o nome.
Mais para frente, se eu achar que tem que mudar a editora, mas por enquanto ela é uma famigerada mesmo, né, doutor? Acaba com a vida da gente, né? Ela arrasa, ela É muito chega incrível. chegando. E aí, quando veio a dor, aí que eu fiquei sabendo, fui até o doutor Pedro, por intermédio de uns amigos que viram eu sofrendo no Facebook, o Walter e a Fátima. O Walter e a Fátima tomou 16 dias de morfina hospitalizada. O Walter, para o senhor ter O uma ideia. Caio, Caio. O doutor Caio, você falou doutor Pedro, doutor Caio. Não, o Walter, ele fala tão bem do doutor Caio que ele chora. Ele chora, eu posso contar que ele chora. Quando ele começa a falar da Fátima, ele é muito emotivo, muito querido, ele vai às lágrimas de falar quem estava a Fátima e quem é a Fátima hoje. Então, quando eu fui até o doutor Caio e que eu coloquei o aparelho, eu descobri o tanto que minha boca era torta. Olha, eu vou mostrar para vocês. Ele realinha. Aí, explica pro pessoal por que que quando realinha, para de doer. Eu sei, mas explica você. Você é o médico. Veja, Vera, em alguns casos, quando a neuralgia tem a causa, né, a neuralgia ou as dores faciais, que muitas vezes são chamadas de dores atípicas, porque não sabem de onde está vindo, grande parte delas, elas vêm justamente de uma compressão de estruturas, né? Então, o nervo trigêmeo, ele começa lá no gânglio de Gasser, na estrutura cerebral, e vem se dividindo e tendo outros gângliozinhos pequenininhos. E nós temos alguns muito próximos da região mastigatória. Toda a musculatura, a parte óssea da cabeça, ela está em função da mastigação, né? Da mastigação, da fala, da deglutição, enfim, das funções que essa parte do nosso organismo exerce. E se você tem um organismo que passou muito tempo fazendo o que não deveria, dormindo com a mão embaixo do rosto, comendo de um lado só, né? Eu Perdeu também o dente, com a mão é, debaixo. isso. Você desequilibra essa parte e você acaba comprimindo estruturas do nervo, tá? E isso gera dor, gera choque. Então, em alguns casos você tem as DTMs, que você acaba deslocando o disco, acaba estirando ligamentos. Então, tudo isso acaba vindo desse desequilíbrio. Então, nada na vida, eu costumo dizer isso, nenhuma doença da vida, Deus abriu a janela lá de cima e jogou a doença lá de cima e caiu e pronto. Poxa, eu tenho neuralgia do trigêmeo, por que que Deus fez isso comigo? Na verdade, tudo tem uma causa e uma consequência, tá? Então, é uma lei da física, não existe, não tem como fugir. Tudo que você faz gera uma consequência, essa consequência pode gerar dor, pode gerar vários tipos de problemas, né? Então, eu costumo dar vários exemplos do restante do corpo, mas na fisioterapia, por exemplo, se se você usa uma carteira, né? Eu mandei uma imagem que a minha namorada me enviou, ela é fisioterapeuta, que o homem, por exemplo, tem o costume de colocar a carteira na parte de trás da calça. Toda vez que ele está sentando com aquela carteira, ele desvia a coluna dele. Então a função faz a forma, né? E isso para a boca é muito fácil da gente perceber isso. O que a pessoa fez de errado vai ter uma consequência. Então acabam gerando as dores, acabam gerando as compressões, que nada mais são do que estruturas fora do seu lugar natural, tá? Acredito E que seja isso, isso. doutor, aí o que eu acho mais incrível, o que me machuca. Gente, olha, quem estiver nos assistindo, a neuralgia do trigêmeo é considerada a pior dor do mundo, considerada a dor do suicídio. Nós temos um grupo hoje, para quem não sabe, você que está aí, se você tem neuralgia do trigêmeo, ATM, DTM, fibromialgia, enxaqueca, são todas doenças que podem ser tratadas através do aparelho desenvolvido por Dr. Caio Mota, né, Dr. Pedro? Isso. A ortopedia funcional dos maxilares, ela é pouco usada em adultos, tá? Muitas vezes por falta de um conhecimento técnico mesmo. Então, mas existem vários profissionais na literatura que trabalham com adultos. O que o Dr. Caio fez foi uma coisa fantástica, porque ele, além de melhorar os aparelhos que já existem há séculos, ele resolveu utilizá-los em pessoas que sofrem dessas patologias. E ele percebeu uma grande melhora com isso. Então, ele utiliza uma ciência, que é a ortopedia funcional dos maxilares, que ela é muito bem sedimentada no mundo inteiro, com essas pessoas. E ele acaba vendo as melhoras nesses problemas, né? Então, você realinhando, recolocando as estruturas no lugar, você devolve o equilíbrio do organismo, daquela parte do organismo que está desequilibrado. Então, você tem dessa maneira
a solução de muitas dores, tá? E a neuralgia do trigêmeo é uma dor facial, é uma dor que compete à área anatômica do cirurgião dentista. Então, quem me dera que mais cirurgiões dentistas tivessem um conhecimento de ortopedia para aplicá-lo em adulto com a técnica do Dr. Caio. Porque o que a gente busca nos livros são coisas parecidas, mas e quando a gente percebe, eu, por exemplo, que hoje tenho um pouco do conhecimento do Dr. Caio, né, vamos dizer assim, com relação ao que ele viu na Mas ele técnica da não poderia ortopedia. ter arrumado um filho melhor, né? Que eu nunca vi coisa igual. É igual a Carol, que é minha filha agora, né? A Carol Brits é minha filha. E você, A Carol virou sua filha. ela é minha filha. Eu nunca vi uma filha tão parecida comigo. Aqui em casa ninguém parece Não, tanto. o Caio, eu digo que ele me adotou. E se eu pego hoje, por exemplo, um livro do Reabilitação Neurooclusal, do Pedro Planas, que é um grande nome da ortopedia em espanhol, quando eu começo a ler o livro dele, Beijo. com o conhecimento do Caio, Ah, eu consigo ver os erros do Pedro Planas, eu consigo ver aonde que ele errou, o que que dava para melhorar, porque o que o Caio fez, entendeu? Então o Caio aprimorou os grandes nomes da literatura, que maravilha. focando nas doenças. Esse foi o grande, sabe? Então, por conta disso que tem todo o sucesso dele hoje. Então ele pegou uma ciência sedimentada, melhorou e aplicou nas doenças e viu essa resposta, porque a causa da doença estava ali. E ninguém imagina que a causa está ali, né? Você vê muitas vezes a pessoa sofrendo de um torcicolo, tá? Vamos usar esse exemplo, mas não aquele torcicolo, aquela, vamos dizer uma bursite, tá? A bursite. Então aquela Doutor, dor no ombro. espera um pouquinho só. Para na bursite. A Leilane está falando aqui que ela tem vontade de usar esse aparelho e ela não conhece ninguém em BH, nenhum profissional. Como que a gente dá essa resposta? Leilane, seria muito bom que algum profissional, mesmo que você conhecesse, algum cirurgião dentista amigo, parente, né, fizesse o curso com o Dr. Caio. Eu acredito que o mais próximo de Belo Horizonte seja no Espírito Santo, em Vitória. Ele dá um curso em Vitória, no Núcleo Odontológico Especializado, NOI. Então seria interessante algum dentista da região se deslocar, fazer o curso e de prontidão ele já poderia começar a fazer o seu atendimento com todo o apoio da equipe do Caio por trás, né? Então seria importante. Ele conseguiria dar todas as dicas, muitas vezes em algum curso, alguma palestra, algum congresso que tem em Minas Gerais, que a nossa associação participe, já pode acabar vendo os pacientes também. Então a gente dá todo o apoio necessário, né? Então, Acho que seria a saída mais fácil. o que eu quero dizer, guarda a bursite aí, paramos na bursite. O que eu Não, quero não dizer esqueça. para as pessoas que, infelizmente, outro dia tem um outro grupo aí. Ô, doutor, eu vou falar da briga dos grupos, muito feio que aconteceu. A gente fala de cura. Eu, no começo que apareceu, eu sou uma. Eu falei pro Gui que eu sou quase uma profeta, eu falo com Deus. Então, quando apareceu a NT em mim, eu sabia que ia ser curado. Eu tinha certeza que eu ia ser curado. Porque Deus, às vezes, ele manda as coisas para que nós aprendamos alguma coisa. Eu falei, não, Deus vai, eu vou me libertar, mas eu queria cura para o mundo inteiro. Então, quando a gente chega falando, eu acredito na cura, eu fiz o grupo Acredite na Cura, esse grupo de WhatsApp, muito antes de eu conhecer o Dr. Caio, alguns dias, alguns meses antes. Eu tenho a NT desde setembro, e eu cheguei no Dr. Caio dia 9 de abril. Então, só que logo que eu descobri a NT, eu entrei no grupo e eu ficava falando para eles que devia existir a cura e que precisava procurar. Me tiraram do grupo dizendo que eu estava louca, tira essa mulher daqui. Aí eu peguei e criei meu próprio grupo, Acredite na Cura, e aí uns grupos lá do Facebook começaram a brigar comigo, com todo mundo que falava, sim, tem solução, sim, tem solução, sim, tem solução. Graças a Deus, hoje, são incontáveis já as pessoas, não sei se eu for narrar aqui todo mundo, que graças a Deus, através de mim chegaram até o Dr. Caimota, mas e eu, através do Valtinho e da Fátima, cheguei no Dr. Caimota, e eles chegaram através de outra pessoa. Então, eu acho que se nós formos nos calarmos diante do que está acontecendo, ninguém vai ficar curado. E o conhecimento do Dr. Pedro, do Dr. Caio, do Dr. Pedro, da doutora Rosângela, precisa crescer, precisa ganhar o mundo. O Marcelo está dizendo que não é só aparelho, é um plano de tratamento individualizado. Exatamente, é muito sério isso. Não é um aparelhinho qualquer, é para cada pessoa de um jeito, né, doutor? Exato, Vera. Os aparelhos se parecem muito,
porque eles sempre vão ter, e essa é uma filosofia, essa é justamente uma filosofia do Dr. Caio, eles sempre vão ter a parte superior e a inferior juntas, unidas. Então, eles vão ser sempre parecidos. Eles vão ser sempre parecidos. Porém, eles vão ter um posicionamento para cada paciente, eles vão ter uma força, uma pressão diferente para cada paciente, para aquele objetivo que está sendo buscado. Então, você tem que traçar um objetivo, o objetivo é realinhar, é isso que está fora. Depois de traçar esse objetivo, você inicia o processo. Então, o aparelho pode ser muito igual, mas no fundo ele não é, ele é diferente. Para cada caso é um caso, é individualizado. Tá? Sim. Perfeito. E como eu estava dizendo, o Marcelo está dizendo que Vila Velha, Espírito Santo, é o mais próximo de BH. Então, quem estiver em outro lugar, por enquanto, o que eu digo, doutor Pedro? Eu não estou aqui para puxar a sardinha para o lado do doutor Pedro, nem para o lado do doutor Caio. Estou aqui para falar que dá certo, para parar de sofrer. Outro dia eu achei engraçado o Riquelme lá de cima, falou assim, gente, vende tudo que vocês Grande, tiverem. Riquelme. Né? Ele fica falando isso. Aí uma colega nossa de Recife falou pro Riquelme, Riquelme, eu tenho há 15 anos, eu já vendi tudo que eu tinha, não tem mais nada para vender. Porque, infelizmente, os neurocirurgiões operam a cabeça das pessoas, né, doutor? E fica tudo sequelado. Eu não sei se eu posso falar isso. Eu posso porque eu não sou doutora. Eu posso falar da minha visão de paciente. E por que que eu sei que não pode? Eu tive malformação de veia na cabeça e os médicos, durante anos, fui tratada para que não abrisse a minha cabeça. Então, eu fui tratada com catéter, embolização, radiocirurgia estereotáxica durante 6 anos para poder ficar curada. E os médicos, alguns diziam que tinha que abrir a cabeça e os outros falavam, não abre. Aí agora, 20 e tantos anos depois, quer dizer que agora pode abrir a cabeça. O que mudou? Então agora pode sair abrindo a cabeça das pessoas. E as pessoas ficam muito sequeladas. Por quê, doutor Pedro? Eu sei, mas Olha, responde. Vera, você me coloca numa saia justa. Assim, existem neuralgias, lógico, que não têm essa relação que eu comentei, tá? São principalmente aquelas de que as pessoas possuem algum tipo de tumor ou algum processo expansivo na região do cérebro, Qual é a próximo do porcentagem? gânglio de Gasto, do gânglio do trigêmeo. Então, nesses casos, geralmente dói o V1 ou dói os 3 ramos de uma vez, mas aí o neurologista encontra. Então, é importante a visão do profissional, do neurologista, para ele descartar que a neuralgia tem essa origem, tá? Então, no momento que ele descarta, aquela neuralgia que passam a vida procurando, fazendo exames, gastam uma fortuna em exames e não encontram nada, pode ter certeza que essa tem origem odontopática, essa é uma de origem facial, um desequilíbrio orofacial, tá? Então, é, é isso aí. É tratado com isso aqui, ó. O Lucas de Campinas está lá no Rio hoje. Chegou de avião, viu, tirou foto do Ah, eu Rio. vi. Morri de inveja porque eu fui de carro, né? Ó, a Carol tá querendo aparecer, essa minha filha é dura. Ela tá dizendo que ela não sente mais nenhuma dor. Vida normal. Eu posso dar o depoimento da Carol. Ó, Carol, só não vou pegar o áudio que você mandou, que eu tenho, porque eu tô guardando, que vai pro livro. Doutor, a Carol, ela tava no fundo do poço querendo tirar a própria vida. Eu tenho esse áudio dela. Já estava. E graças a Deus, foi o doutor Caio, colocou o aparelho, deu um trabalho, porque conforme ele colocou o aparelho, beliscou a coluna. Então ela ficou dias com a coluna muito ruim. E aí, ó, o depoimento dela agora. Eu não sinto mais dor alguma, vida normal. Além de tudo, é uma palhaça, né, Carolzinha? Eu acabei conversando com a Carol. Eu conversava com a Carol um pouco antes dela fazer o tratamento com o Dr. Caio, né? Eu lembro disso, eu lembro do sofrimento dela. Na verdade, Vera, muita gente chega ao desespero, né? Porque são muitos anos com dor e com remédios que às vezes não resolvem, né? O remédio não tira a dor sempre. Então, são pessoas que sofrem muito. Eu tenho visto, assim, gente que chega ao ponto de querer se matar, tirar a própria vida. Não tem o porquê, gente, não tem porquê fazer isso mesmo. Eu tenho conversado com alguns pacientes, até bem fora de horário, 1 da manhã, 2 da manhã, com gente desesperada de dor. E assim, deixo bem claro, né? Porque tem gente que fala que é consulta virtual. Não é consulta, gente. É quase um serviço daqueles que a pessoa quer se suicidar, né? Quer cometer o suicídio e liga. É quase isso, porque a gente tenta descobrir o que está acontecendo com a pessoa e passar algumas dicas para melhorar isso, para pelo menos tirar da crise sem o remédio, né? Então, como eu não estou vendo a pessoa, são hipóteses.
Mas a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho porque é muita gente no Brasil inteiro com dor. E a gente não dá conta, né? Nós somos poucos profissionais com a técnica que estão entendendo o caminho. A gente precisa treinar mais gente para fazer isso, né? Então precisamos de mais profissionais que tenham interesse. Infelizmente, Vera, eu vou te dizer uma coisa. A odontologia, ela, por culpa dos próprios governantes que deixaram o curso cada vez mais simplificado, então nós temos hoje faculdade de odontologia de 4 anos, de 3 anos e meio. Então, os cirurgiões dentistas estão se tornando cada vez mais técnicos, tá? São profissionais que estão focados no dente, então odontocêntricos. É canal, é raspagem, implante, aparelho fixo para movimentar o dente, mas muitas vezes se esquece de um todo, né? Da sua verdadeira área de atuação, que é a parte facial e as estruturas crânio-cervicais anexas, que é isso que nós somos. Nós somos os cirurgiões dentistas, são médicos da boca e da face. Só que a grande maioria prefere, muitas vezes até porque é o que mais procura, né? As pessoas têm procura por implante, por clareamento, então eles se especializam muito nessa área e acabam deixando de fora, a, por falta de conhecer também, de saber que a odontologia trata isso e tem esse poder sobre as doenças do resto do corpo, que muitas dessas doenças se originam na boca. Então, se mais profissionais entendessem isso, eu tenho certeza que eles procurariam esse tipo de curso para poder aprender a fazer isso. E é o que a gente precisa, de profissionais capacitados que façam esse tipo de atendimento, de tratamento. E a Era onde odontologia segue por um caminho técnico, que é o contrário do que a gente busca, né? Era exatamente o que eu ia falar, que a gente não está aqui para falar que o Dr. Pedro é bom, que o Dr. Caio é bom. Nós estamos aqui para falar dentistas, procurem o Dr. Pedro, procurem o Dr. Caio, procurem os cursos com eles, porque o Dr. Pedro e o Dr. Caio, quantos pacientes o Dr. Caio atende? Tem dia que mais de 100 pacientes, que eu sei disso. É, ele chega às vezes em Niterói, né? Ele atravessa a ponte, ele me manda. Eu tô atendi 80, atendi 100, 105 hoje, 110. Para um cirurgião dentista, isso é muita coisa, velho. É muita coisa, É entende? surreal. É. Então, Eu chego a pessoal, 30, 40, tô ficando louco, 40 num dia, é muita coisa. então, Imagino ele com e a 100. atenção que vocês dão? E a atenção? E a aula que o Dr. Caio dá? Além de tudo, vocês dão aula para gente. Aliás, gente, eu ia falar que nós temos o grupo de WhatsApp hoje, muito rapidamente, com mais de 100 pessoas. Você imagine, Pedro, o nosso grupo de Facebook, o tanto que vai crescer. Nós estamos falando de acredite na cura e acredite na cura de verdade. É Deus no céu e nós aqui, e nós do Corcel. Deus do céu e nós do Corcel, né, Pedro? É E isso nós aí. aqui nesse barco maravilhoso que é um sustentando o outro. Doutor, uma coisa que as pessoas ficam. O Ricardo Mallet está aqui. Você consegue ver os comentários aí também ou não? Não, queria ver como Não, é que faz. Não. não. Ó, o Ricardo. É que eu fico bem monitor. Ó, o meu celular está aqui. Eu vou tentar entrar pelo Facebook para ver aqui no computador. Vamos ver. Eu tô com Então, o computador e o celular aqui. então, eu tô com dois celulares e com computador, só para vocês entenderem como que a gente faz aqui. Não vai cair aí, hein, por favor. Então, o Ricardo Mallet. Ó, Ricardo, você fez um trabalho maravilhoso, é outro colega palestrante também, porque a gente, ele explicou de uma maneira muito boa, né, doutor? O vídeo do Ele é Ricardo Mallet, palestrante? oi? É O palestrante, Ricardo Mallet? é, Nossa, por isso que ele fala tão bem, ele verbaliza ele muito bem. arrasou, É, ele impressionante. arrasou. Então, obrigada, viu, Tá Ricardo? Você explicado. ajudou-nos muito mesmo. Ele é Muito palestrante, mesmo. exatamente. Ô, doutor, Tá e explicado. quantas pessoas ficam desacreditadas? Ontem uma colega nossa foi no médico lá no Pará. Ela é de, ó, Paulette, um profissional super atencioso. Nem cheguei lá ainda. Imagina quando eu for, sou fã. A Paulette tem uns repuxos horrorosos. Você viu, né, doutor Pedro? É, sim. Aqueles repuxos da Paulette? Vi, vi. Então, é muito grave aquilo, muito triste, né, doutor? Para ela. E É, na claro, verdade, dores. o ramo do trigêmeo, sempre que você tem. Eu estou abrindo o Facebook aqui, eu preciso silenciar o computador. Toda vez que você tem uma compressão no nervo do trigêmeo, você acaba tendo, porque ele é sensitivo e ele é motor, né? Então, você tendo uma compressão na parte motora, você acaba tendo esses espasmos musculares. Então, é normal, mas realmente eu nunca tinha visto tão forte assim como o Nem dela. eu. Foi? Paulette, ó,
Beijos, abraços, carinho, todo o meu amor. E a gente, irmana, né, doutor? A gente tá tudo irmanado, né? Eu querendo um ajudar o outro. É, com certeza. Outro dia eu falei com o Dr. Caio, ele estava em Brasília e a gente se comunica muito, né, pessoal? Nós nos comunicamos muito Sim. porque a gente fala de um paciente, fala do outro paciente. Eu já estou um pouco doutora também. Eu só não vou fazer odontologia porque eu não gosto de estudar, doutor. Chega de estudar, não gosto, não gosto. Dá Minha parte. tempo, hein, Vera? Dá tempo. Não, não, não Dá quero. tempo. Não, não, não. Eu Deixa eu te. preciso tirar o som. Me dá um minutinho, eu vou tirar o som do meu notebook. Eu quero ver os comentários. Aí, É, pronto. vai acompanhar os comentários também. Tá vendo? A gente vai se estruturando, vai ficando fácil. A gente vai começando a entender o processo. Na próxima já fica melhor, já. Fica, ixi, da próxima vai ficar sensacional. Depois a gente vai fazer com o Dr. Caio, com a doutora Rosângela, com os pacientes, contando a história deles, que é de máxima importância. Isso é muito importante. Então, Muito o bom. quanto o paciente fica desacreditado. Por exemplo, a Elaine lá do Pará. Ela foi no bucomaxilo e o bucomaxilo colocou ela abaixo de croaca de cobra, para não falar outro nome, outra expressão. Então, tipo assim, a pessoa sai de lá, eu senti o que aquele bucomaxilo falou para a Elaine, eu não sei nem se existe essa palavra, mas é desesperançosa. Então, os profissionais tiram a esperança da pessoa. Ó, você não pode mais isso, não Vera, pode mais aquilo, não pode mais aquilo. Tipo assim, acabou a tua vida. Fala isso para mim também. Vera, eu acredito muito nas pessoas, sabe? E vamos dizer assim, cada profissional tenta resolver da sua maneira, com aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele acredita, que ele tem convicção. Então, dentro do seu conhecimento, ele tenta lançar mão do que ele pode. Muitas vezes a gente vê na medicina e na odontologia que o tratamento de algumas coisas que a gente não sabe de onde está vindo, somente com remédio. Então, entra com remédio, 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 não funciona, a doença se cronifica. Eu tenho, assim, com a luta nossa da Associação Brasileira de Medicina Orofacial, a bucomaxilo é um pilar importantíssimo. Então, os profissionais bucomaxilos, eles detêm um conhecimento fantástico. São profissionais, assim, de alto gabarito no Brasil, são referência no mundo inteiro, assim como os estomatologistas, né? Então, mas a ortopedia facial, a ortopedia funcional dos maxilares, é um conhecimento que foge muito da alçada do bucomaxilo, porque ele está acostumado com as cirurgias, com as medicações, né, com o laser. Então, pode acontecer esse tipo de situação, sim, do profissional olhar e falar, não, isso não funciona, isso eu nunca ouvi falar, isso não existe. Até porque é não seria uma técnica nova. O que é novo é aplicar técnicas antigas adaptadas para as doenças. Então, eu tenho certeza que esses profissionais não viram ainda. Então, não dá para a gente culpar o profissional, sabe? Eu tenho certeza que eles fazem da melhor das intenções, de tentar resolver, aliviar. Assim como os neurologistas muitas vezes operam a cabeça também, eu acredito, que mesmo que eles não estejam vendo nada, eles sabem que se eles chegarem no gânglio de Gasser e tentar descomprimir, isolar, o paciente vai ficar sem dor e sem choque por um tempo. Vai ficar. Mas volta, pode voltar. Então, é Na uma maioria, tentativa de uma coisa que eles não estão vendo. É, a grande maioria volta. Mas é uma tentativa, eles estão lançando mão daquilo que eles têm conhecimento para fazer, né? Da área deles. Então, é simples, vai na raiz do nervo e pronto, resolve. tem um comentário aí, quer ler? Tá dando para ler agora? Não, Eu não só... tá. Não dá? Então eu vou ler. Adriele Lisboa está dizendo, fantástico essa troca de ideias. Meu pai sofre com essa terrível dor, está à base de remédio, mas está no início do tratamento com o aparelho e já está tendo resultado. Através do grupo descobrimos que essa dor é muito comum e tem muitas pessoas na crise, procuram médicos e acabam não tendo uma resposta nenhuma e desacreditando de tudo. Assim, com essa troca de ideias, é mais fácil para seguir uma linha de tratamento. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, isso ajuda muito. Adriele, estarei aqui incansavelmente mostrando para todos que neuralgia do trigêmeo tem solução e como eu já sei, segundo os médicos, o Dr. Caio, o Dr. Pedro, 5% dos casos podem não ser para ser tratados, mas 95% pode ser tratado com esse sistema. Como que é o nome, doutor? O aparelho é É, ortopedia facial, é o tratamento, não é o aparelho, é o tratamento. com ortopedia facial, é porque a gente não sabe, tem hora que eu me perco com os nomes.
pode ser tratado, 95% dos casos podem ser tratados com ortopedia facial e 99% dos casos tem êxito, né? Ah, eu quero falar uma coisa. Tem gente que gosta da dor e não quer ficar sem a dor e não vive sem a dor? A dor é meio de vida para ela? Eu já percebi gente assim, doutor. Ai, ai, ai. Perigoso, hein? Você me coloca em cada saia justa. Sim, tem gente que parece que realmente idolatra a dor, né? Então, eu não sei se numa tentativa de se aposentar, às vezes existem benefícios, né? As doenças trazem benefícios e isso a psicologia explica muito. Então, a psicologia é outra área fantástica de apoio nossa, que existem pessoas que acabam ganhando esses benefícios da doença e acabam gostando delas. Isso a gente aprende muito quando a gente é criança, né? Então, a criança ficou doente, já não precisa ir para a escola, já pode ficar em casa jogando videogame, já pode, né, já recebe a atenção de todo mundo. Então, tem muita gente assim, tem muita gente que acaba sendo assim. Isso com todas as doenças acontece, infelizmente. Tá? Aí já vai mais para o lado psicológico, né? Então, inclusive, o apoio do psicólogo, em muitos casos, é muito importante. Para a pessoa largar, né? Deixa aí a doença. Outra coisa, gente, não fala a minha dor, né? A minha diabetes, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca. Não fala a minha, porque você pega Você com não te tanto pertence. gosto que ela não vai embora. A minha. Não, Isso não te pertence, não é natural. Ô, Vera, pertence. Oi. Vera, o Marcelo Frengini, que comentou ali, ele é professor também, junto com o Dr. Caio, lá no Espírito Santo. Que Tá? legal. Ele é outra referência que a gente tem em Vila Velha, tá bom? É ele, a doutora Rosângela, o doutor Vinícius, a doutora Cristiane, que também comentou. Então, são alunos do Dr. Caio do Espírito Santo. Eu acredito que o estado do Espírito Santo está tendo uma revolução dentro da odontologia antes dos outros estados, por conta desses profissionais. Parabéns. Quem dera a gente espalhar isso para o Brasil, né? Parabéns, Espírito Santo. Parabéns. Bom, ó, a Carolina está falando que tem gente que quer se beneficiar com essa dor, triste realidade. E o Ricardo Mallet está falando, é a tal da vitimização, uma grande armadilha da psique. Certo? Caiu? Certo. Tá aí? Você tá lendo, né? Não, tô aqui. Eu tô Ó, lendo os a comentários. Cristiane Porto disse assim que o importantíssimo texto sobre a amamentação, poucas pessoas entendem que os hábitos errados podem começar desde bebê. O que falar a Ela é respeito? outra aluna do Caio. É aluna? Ela é outra aluna do Caio, Ah, tô do vendo Dr. aqui. Caio. Que gracinha. Ex-aluna, ex-aluna. A Maravilha. amamentação? A amamentação é o primeiro passo para o desenvolvimento da face, né? Eu vou fazer uma relação com outra doença. A gente percebe doenças respiratórias em criança muito cedo. E perceba que geralmente essas doenças, elas aparecem depois dos 3, 4 anos, 5 anos de idade. É após a fase de amamentação. Então, se essas crianças não são amamentadas na posição correta, pelo tempo correto, fazendo a ordenha do seio da mãe da maneira certa, você acaba tendo uma face não desenvolvida. Uma face não desenvolvida, um céu da boca, por exemplo, um palato não desenvolvido, ele acaba ficando profundo. Esse palato profundo comprime as estruturas do nariz. Ele fecha os ossos dos seios maxilares, dos seios paranasais, ele impede a passagem do ar. Então essa criança já vira uma respiradora bucal. Crianças respiradoras bucais, elas não liberam uma substância muito importante que recém-descoberta pela ciência, que é o óxido nítrico. Essa substância só é liberada quando a gente faz a respiração pelo nariz, tá? Então, o óxido nítrico, ele é um bom vasodilatador e um bom broncodilatador. Ele dilata as estruturas internas do pulmão. Eles facilitam a respiração e a troca gasosa pulmonar, né? Se você tem essa boa respiração nasal, dificilmente você vai ter crise de asma, você vai ter crise de bronquite. Então, isso está diretamente relacionado com o início do processo respiratório, que é a área do cirurgião dentista, querer ele ou não. Então, quando você devolve o espaço físico para a língua, devolve posicionamento de mandíbula, posicionamento de língua, você abre esse céu da boca, esse palato, assim você está descendo as estruturas do nariz, você está liberando as estruturas do nariz. Você consegue muitas vezes reverter a hiperplasia de corneto nasal
que é o que os médicos chamam de carne esponjosa, né? Popularmente conhecido como carne esponjosa, você consegue reverter uma adenoide inflamada se a causa dessas duas condições for a de respiração bucal. Porque você devolvendo a respiração nasal do paciente, ele acaba limpando essas estruturas e elas desinflamam. Então você não precisa operar muitas vezes, né, também essas estruturas. E isso leva a asma, leva a bronquite, leva a outras tantas patologias que muitas vezes a medicina classifica como idiopática, porque não sabe a causa. E tudo que a gente tem é um desequilíbrio da face, que está levando a esse tipo de problema. Então, são várias patologias que seguem esse caminho lógico de anatomia, de fisiologia. A gente não tem como fugir da anatomia. A anatomia é um campo seguro de trabalhar, ele não é um campo medicamentoso, remédios, que tem que testar e tudo. Não, a anatomia é uma coisa sedimentada, a gente é assim e acabou. Então, todo mundo vai ter essas estruturas anatômicas. Quando elas fogem do comum, começam a vir as doenças. Isso é uma questão de lógica, né? Então, várias patologias têm esse início. Doutor, Eu por fugi da exemplo, pergunta? Desculpa. Se eu fugir da pergunta, repete. não, você Não? estava falando da amamentação, tanto que é importante que tudo começa lá na Isso. amamentação. Então, deixa eu finalizar. Por isso a gente vê muitas vezes essas patologias se iniciando na infância sem uma causa aparente. Muitas vezes a causa é essa: a criança não amamentou direito no seio da mãe. Ela não fez a amamentação da maneira correta. Então não Você, teve o desenvolvimento, você vem as disse pra doenças. gente no grupo que a criança devia amamentar em pé, né? Igual os índios. Isso. Em pé tem tribos, você consegue ver tribos indígenas, que é o natural do ser humano. Eu acredito assim que se ninguém orientasse a mãe a amamentar de lado, a amamentar deitado, naturalmente ela iria pensar: nossa, eu como de pé, eu como sentada, eu como com a cabeça reta, digamos, né? Não de pé, eu como com a cabeça reta. Então o meu filho tem que comer com a cabeça reta. Essa é a chave, porque você desenvolve as arcadas, a face, igualmente dos dois lados quando você faz isso. Então, a amamentação tem que ser sem o apoio da criança, com o rosto, a face, que é a parte mole do crânio, apoiado em nada, nem no seio, nem na mão, nem no berço. A cabeça tem que ficar bem posicionada para essa face desenvolver igualmente dos dois lados. Essa é a importância da amamentação. Olha Né? só, gente, o tanto que isso é sério. Já é aí que vai fazer o momento antes, como que fala? Como que fala que é para já ir O quê? não é preparando, para prevenção. Sim, sim. Já é a Essa parte prevenção. importante da prevenção. A gente Prevenção. precisa divulgar esse tipo de informação para jogar no ventilador, porque é tanta gente amamentando errado, consequentemente a gente tem tanta gente com dor de cabeça, com problemas respiratórios, com problemas musculares, e não sabem de onde vem. E às vezes começa ali. Mas, Vera, não é só isso, tá? A amamentação é um dos fatores. A gente tem vários fatores, né? São Mas vários fatores que... acontece, doutor, que os nossos programas serão infinitos, assim como as madrugadas do grupo são infinitas. Ó, Wilson Bessa, um colega aqui de Santo André, está dizendo: boa noite, Vera Lúcia de Barros e doutor. Imensamente interessante o tema. E essa troca de ideia. O assunto deveria ser amplamente divulgado, principalmente a orientação no pré-natal, mais incisivamente. A Anísia está aqui com a gente, que é nossa Miss Plus, lá do nosso grupo. A Anísia é uma fofa também, que está usando o aparelho. A Vandri também. Oi, galera. Oi, Vandri. Então, assim, várias pessoas nos assistiram. Um programa realmente muito rico em conteúdo. E eu fico muito feliz. E como nós já estamos há uma hora mais ou menos no ar, ficamos quase uns minutinhos, ali uns 5 minutos pagando o mico, mas deu certo, yes! Estamos felizes. Doutor Pedro, e ontem, então, para nós finalizarmos esse nosso primeiro encontro, porque, gente, fiquem tranquilos que terão muitos encontros com o doutor Pedro, com o pessoal do Espírito Santo, com o doutor Caimota, tudo que eu queria era interagir com eles e tudo tem sua hora. E justamente no momento em que o doutor Caimota foi ontem em Brasília e que deu muito positivo o que aconteceu, porque eles têm o plano de mudar a nomenclatura de dentista para medicina orofacial, é isso? Vamos lá. Posso contar? É uma história um pouquinho longa, mas vamos lá. Pode contar. A odontologia, ela sempre foi uma área, uma especialidade médica, tá? Isso já, tanto que as duas profissões, a medicina e a odontologia, elas têm a mesma origem.
Então, quando você fala dos egípcios, você já tinha relatos da medicina e as mesmas pessoas que falavam da cura das doenças, falavam dos problemas de doenças de face, da cárie dentária. Você tem isso no Egito, você tem isso na China, você tem isso em vários países, você encontra. Os primórdios das duas profissões, hoje distintas, é o mesmo, tá? Então, as duas se originaram da mesma maneira. No Brasil, a gente teve a figura do barbeiro cirurgião, tá? O barbeiro cirurgião, ele é o exemplo do médico e do dentista. Então, as pessoas faziam tratamentos médicos com sangria, com ervas, extraíam dentes e faziam a barba também. Então, esse profissional foi o primeiro exemplo de um profissional dentário e um profissional médico no Brasil. Quando Ah, a gente teve a separação da profissão com Pierre Fauchat, que é um médico francês, ele criou o livro dele, O Cirurgião Dentista. Então veio a profissão de cirurgião dentista. E logo depois, os países de primeiro mundo já começaram a adaptar o nome da profissão, porque eles sabiam que não era somente dentes, né? Então o cirurgião dentista sempre se ateve à face. Como exemplo disso, eu dou que o dentista foi quem criou a cirurgia plástica da face, o dentista quem criou a anestesia geral, o dentista quem criou a cirurgia de bichectomia, de bochecha, e a medicina acabou abraçando essas coisas. Então são áreas em comum hoje, mas eles perceberam esses países e começaram a mudar a nomenclatura nesses países todos. Então a gente tem, por exemplo, em Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, a figura do médico dentista, que ele não faz a medicina para depois se especializar, ele faz direto a medicina dentária. A gente tem na Alemanha o Zahnarzt, seria o médico da boca, tá? E ele não faz a medicina e depois se especializa, ele também faz a medicina da boca, a medicina bucal. Nós temos nos Estados Unidos, apesar dos filmes dizerem dentist, que a gente vê bastante nos filmes, o dentist, o título profissional do dentista nos Estados Unidos é o Doctor in Medical Dentistry, ou o Doctor in Dental Surgery, ou seja, ele é o médico da medicina dentária, ele é o médico da cirurgia dentária, tá? Então, todos esses países carregam a nomenclatura médico junto porque eles entendem que a profissão é uma especialidade médica. E no Brasil? No Brasil, a gente tem o título cirurgião-dentista, mas a gente é chamado pelo governo de odontologista, de odontólogo, de dentista sem o cirurgião. São nomes que não existem. O nome correto é cirurgião-dentista. Pensando nisso, a gente iniciou um movimento, porque a gente percebeu que as pessoas, a população não tinha acesso a essas informações. Eles não sabiam o que o dentista fazia, porque na cabeça da população e do governo, o dentista ele é um tapador de buraco, ele é um arrancador de dentes, né? Então ele não é um profissional da saúde, ele é um profissional técnico na cabeça da população. Não enxerga o profissional como deveria. E deixa eu falar, Vera, o cirurgião dentista, ele tem a especialidade da bucomaxilofacial, que faz cirurgias de face complexas, reconstrói o rosto inteiro, traumas de face. A gente tem na profissão a prótese bucomaxilofacial, que o cirurgião dentista é quem faz a prótese do olho. Se você perdeu o olho num acidente, por um câncer, enfim, quem vai confeccionar um olho novo é um dentista. E não é um dente. Se você perde uma orelha, um nariz, quem vai fazer isso é um dentista e não é um dente. O Dr. Caio, a gente trabalha com ortopedia facial, a gente está mexendo nos ossos da face, isso não são dentes. A gente mexe nas estruturas musculares, glândulas, nervo, isso tudo não é dente. Então, o nome da profissão é o nome mais injusto, mais errado que existe na face da Terra. E ele leva a muitos erros. Então, as pessoas muitas vezes têm um problema de saúde, têm algum problema, e eles falam, mas isso é o dentista que faz? O dentista pode fazer isso? As farmácias negam receitas de colegas que prescrevem um ansiolítico, um antidepressivo, algum medicamento para o seu propósito das doenças de face, e as farmácias negam essas receitas. Porque, mas é de dentista? Por que o dentista está passando isso? Legalmente, eles não têm poder de questionar, mas eles questionam, porque eles acreditam que a gente não pode. E a lei federal permite. Então, nós temos, assim, no Brasil, todas as prerrogativas médicas possíveis, todas que você imaginar. O cirurgião dentista pode internar um paciente, pode dar alta para o seu paciente. No período de internamento, é ele quem vai cuidar da dieta do seu paciente. Ele pode dar atestados médicos, ele pode dar receitas médicas, ele vai responder por um erro civil, uma responsabilidade civil médica.
Então, o cirurgião dentista tem todas as prerrogativas legais, jurídicas, né, embasadas na lei de 66, que é a 5.081, e tantas outras portarias de Agência Nacional de Saúde, que mostram que o cirurgião dentista é o verdadeiro médico da boca e da face. Só que a nossa própria profissão não abraça isso. Ela prefere seguir o caminho técnico, o caminho dos 4 anos de curso para tratar dentes com restauração, raspagem e acabou. Não que isso esteja errado, tá? Isso não está errado. São procedimentos médicos também. Então, a nossa briga veio para mudar a nomenclatura em benefício da população, porque Com a população certeza. vai se beneficiar com isso. Eles vão entender. Muitas vezes a pessoa tem uma dor de ouvido que está sendo causada por um problema de DTM, né, de articulação. Aí ela vai fazer todo o caminho, ela vai primeiro no médico clínico geral. O médico vai pedir exames, não vai encontrar nada, vai encaminhar para o otorrino. O otorrino vai pedir um monte de ressonância, vai pedir ressonância cerebral, vai pedir um monte de exame. O paciente vai gastar 3, 4 mil reais. Aí o médico vai se dar conta, poxa, talvez não seja. Talvez seja um problema da articulação. E encaminha para um especialista em DTM e dor orofacial, que também é um cirurgião dentista, que mexe com a articulação, que não é dente. Entende? Então a profissão tem muitas áreas, tem a estomatologia, que é a medicina da boca. São mais de 600 doenças, Vera, de patologias que dão na boca e na face, que quem trata é o cirurgião dentista. Então o nome do profissional está muito errado, não é dentista, está errado. Então nossa proposta vem para mudar isso, seria a medicina orofacial. E graças a Deus, ontem o Dr. Caio estava em Brasília, ele foi muito bem recebido pelos Todo mundo deputados, chorou, pelos senadores. foi um chororô danado. Nossa, eu chorei o dia inteiro, porque é uma proposta assim que a ideia original dela surgiu de 4 pessoas. Eu aqui em Curitiba, o Dr. Rogério Cavalcante no Acre, o Simão Pedro, que já é falecido do Espírito Santo, conhecido do Caio, e do André Von Held, que é do Rio de Janeiro. Então nós 4 nos reunimos e falamos, a gente tem que mudar isso, vamos fazer alguma coisa pela profissão, porque a profissão está indo para o buraco. Aí o pessoal falava, mas é porque tem muito dentista. Eu falei, não tem muito dentista, é que os dentistas não sabem o que a profissão faz e a população não tem esse conhecimento para saber o que Não o tem. dentista faz. Então, a questão é justamente essa, vamos mudar o nome que isso vai resolver. Eles vão parar de perguntar, mas pode fazer isso? O dentista pode operar a língua? Ele pode operar o palato, o céu da boca? Claro que pode, a área é nossa. Então, a gente criou um livro, primeiro. Nesse livro, a gente obteve o apoio dos grandes nomes da profissão. A gente publicou esse livro em 2016. Foi assim que eu conheci o Dr. Caio, através de um convite que o professor Rogério fez ao Caio para escrever um capítulo do nosso livro. Ele escreveu esse capítulo e a gente se conheceu num congresso no Rio de Janeiro, no nosso meeting de medicina orofacial. Lá a gente fundou a Associação de Medicina Orofacial. E hoje, Vera, a gente conta com um grupo de 12 mil cirurgiões dentistas no Facebook, que é o grupo de médicos orofaciais do Brasil. A gente tem Instagram, a gente tem, se eu não me engano, o Twitter também da medicina orofacial, mas a gente fundou a associação e nós temos a maior petição da história da odontologia. Então pensa, esse movimento começou com 4 pessoas, nós somos 23 mil assinaturas hoje no Brasil pedindo a mudança de nome. Só que nós somos 400 mil profissionais. 23 é muito pouco, né? Mas os profissionais têm que ter conhecimento desse movimento também. E hoje Agora, nós temos apoio da Federação Nacional dos Odontologistas, nós temos apoio do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, do Acre. Então, vários conselhos de odontologia já apoiam a mudança e eles estão pedindo para as universidades falarem sobre o assunto. Então, eles mandam cartas para as universidades de odonto, falem sobre a medicina orofacial, discutam o assunto, porque agora vai ser o assunto do momento. A partir de agora que o Caio levou a proposta em Brasília, vai ser falado, mas a gente vai levar muita bordoada, a medicina vai se sentir, vai achar que está sendo prejudicado, que eles não estão, os médicos são aliados nossos, então, mas eles vão aliás, bater de frente. Muita gente vai bater de frente, né? Vão sair, eu tenho certeza, Vera, que vão sair muitas matérias em Globo, em Record, falando mal dessa iniciativa, tá? Então, para tentar manipular a opinião pública contra a proposta da medicina orofacial. Mas então, ela é uma proposta justa e genuína, né? mas nós já encaminhamos uma release para a Record, que a Mara Rodrigues Alves já conseguiu mostrar o interesse do pessoal da Record. Não tem, na Globo tem o Fantástico, lá é Repórter Espetacular, sei lá, Record Domingo Espetacular. espetacular. É Domingo Domingo Espetacular? espetacular.
Então, Isso. é para esse, antes do Dr. Caio ir para Brasília, eles já pediram release. Aí eu fiz um release e a doutora Rosângela fez outro. Aí eu mandei para a Mara Rodrigues Alves, ela também colocou no grupo dela de jornalismo, também quiseram colocar isso num site. Vai ser publicado num site também, as fotografias dele em Brasília, eu não sei ainda, depois eu mando o link. Então, quer dizer, nós vamos fazendo um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas agora vocês têm eu. Uma Tem formigona. Não tinha eu. Eu cheguei na história, doutor. Eu cheguei. Deus tinha que mandar isso para mim, para o Ricardo Mallet. O trabalho de vocês é fundamental nisso tudo. A gente precisa do apoio, né, com certeza. E vocês são divulgadores natos, vocês têm esse talento para poder falar tão bem assim. Então Ó, vocês alcançam muitas pessoas, né? Isso é importante. você sabe que você Diga. estava falando aí, eu estava achando graça. Eu vou contar uma arte que você fez. Espera aí, mas primeiro eu vou ler aqui um comentário. O José Rita, que é aqui de Santo André, está dizendo: boa noite, Vera Lúcia de Barros. Verinha carinhosamente falando, parabéns pelo trabalho e assunto levantado, sucesso a todos. Obrigada, Zé Rita. Zé Rita é dono de uma padaria aqui, faz uma feijoada lá que é uma beleza. Tem gente falando nos outros grupos aqui, deixa eu ver o que falaram aqui. Outro dia eu vi um comentário do doutor Pedro. Alguém falou para ele, aqui ó, Vânia de Cássia, gratidão por estar nesse grupo de grande valor psicológico, fraternal e reconhecimento. E a Bárbara está dizendo, é um prazer estar nesse grupo e de contato com vocês. E agradeço a Vera, que através de você conheci o Dr. Caimota. Obrigada, meus amores, como é bom ter vocês aqui conosco. Eles responderam lá no nosso grupo lá. Que gostoso. Saber que a gente está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, né, doutor? Isso realmente é Falhou o de. áudio, Vera. Oi? Hello? Caiu aí? Volta. Ah, é o seu celular que pifou? Caiu. Caiu. Vê se ele consegue voltar. Bom, doutor Pedro não foi para as considerações finais. Eu não sei se ele vai conseguir voltar na live, se ele vai conseguir entrar de novo. Deixa eu perguntar aqui para ele pelo WhatsApp. Peraí. Deixa eu ver aqui só se ele consegue voltar, tá, pessoal? Ao vivo, ele está em Curitiba. Não sei se eu falei isso para vocês. Se vocês sabem. Deve ter caído. Ah, ele estava com pouca bateria. Pode ser que falhou o celular dele e não consegue voltar agora. Não tem problema. Eu acho que nós conseguimos esclarecer bastante coisas. Nós ficamos aí mais de 1 hora no ar, é assim mesmo, porque o Dr. Pedro, assim como o Dr. Caio Mota, tem muito conhecimento. O celular descarregou, não tem problema. E eu quero agradecer a presença do Dr. Pedro, agradecer a presença de todos que estão nessa live. Gente, compartilhem. Tem muita gente que tem neuralgia do trigêmeo, DTM, ATM, enxaqueca, fibromialgia e outras centenas de doenças que a origem pode ser dos ossos da face. E nós estamos com a faca e com o queijo na mão para acabar com muita doença, e não só as doenças, mas os remédios que as pessoas tomam, deixa tudo dopado, lesado, e não adianta nada. Nós não falamos mal de médico nenhum, só que os médicos não têm conhecimento que o Dr. Caio Mota tem. O Dr. Caio Mota tem esse conhecimento há 35 anos, e ele faz curso, dá curso, então é bom que os dentistas que tenham um amor pelo ser humano, procure os cursos com o Dr. Pedro, com a equipe dele, com o pessoal do Espírito Santo, para poder aprender a tratar essas doenças provenientes dos ossos da face. Eu quero agradecer o Dr. Pedro e agradecer todos vocês pelos comentários. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui para eu ler, para nós interagirmos com todas as pessoas, é de máxima importância, né? Deixa eu ver aqui como que tá essa conversa aqui.
Nós tivemos 55 comentários nessa live. Ô, povo que fala. A Júlia Ramos está falando que ela é de Itaúna, Minas Gerais. Oi, Júlia. A gente tem bastante informação, viu? Podemos ajudar muitas pessoas e mastiguem mais devagarzinho, coisas com mais delicadeza, tá? Usem de acupuntura, é muito bom. Toalhinha quente é muito bom também. E desestressa, gente. Pelo amor de Deus, desestressa. Seja mais você. Busque mais fazer o que realmente você quer. Diz que neurologia do trigêmeo na metafísica é quando a gente se guarda atrás de máscaras. Então, quanto mais você for, mais distante da doença você estará. E claro, se puder, entre em contato com a gente coloca você no nosso grupo Acredite na Cura. Nem sempre as pessoas vão ter a possibilidade de ir no Dr. Pedro, de ir no Dr. Caio, mas nós vamos torcer para que os dentistas os procurem para fazer curso, para que possam de fato usar esse aparelho ortopedia facial que eu tenho, que eu uso, que é tão simples, olha. É um aparelhinho, só que é desenvolvido pelo Dr. Caio Mota e hoje ele tem alunos que fazem isso, só que não são muitos, precisamos de muitos mais. Que mais? Adriana Caldeira, muito bom. Adriana, beijo, amor, esteve conosco ontem, grande beijo para ti. Cláudia Bussi, tia Edna por aqui. Tia Edna também tem depoimento importante para nos dar, porque a minha avó materna tinha neurologia do trigêmeo e eu descobri em uma semana que eu tinha que era NT. A minha tia narrou o que minha avó tinha e eu falei, eu tô com isso daí, tia, e era mesmo. O Ed entrou aqui, Ed Aned, boa noite, Vera, boa noite, querido. A Vânia, feliz por vocês. Ô, Vânia, é feliz por nós, meu amor, porque cada vitória, só de conseguirmos ter feito a live aqui compartilhada, foi maravilhoso. Vandrides, que vai compartilhar para as mamães do Face dela. Leiliane Pereira, ele não terminou de falar, dor no ombro, é verdade, Leiliane, acabou caindo antes, eu falei para guardar a bursite, mas nós faremos outros programas. E ele pode responder embaixo do seu comentário, com certeza ele vai colocá-la depois. Deixa eu ver o que mais. A Carolina Brits. Meu filho menor era respirador bucal, tinha asma e bronquite, usou todas as bombinhas imagináveis, sofreu muito até operar amígdalas e adenoide. Também foi um grande sofrimento essa cirurgia dele. Já minha filha estava para operar desvio de septo, vou levá-la ao Dr. Caio e ele só operou, pois eu não sabia que poderia reverter com tratamento orofacial. E tá aí a Carolina Brits, que graças a Deus, quando eu conheci a Carolina Brits, eu quase chorei, o Guilherme, meu filho, presenciou isso, de ver o sofrimento da Carol, e tá aí hoje a Carol sem dor. E vocês, meninas, meninos, que ainda sofrem, olha o Ricardo Mallet, olha eu, olha a Carol, olha a Dona Maria de Jesus, olha o Riquelme, tantas pessoas que, graças a Deus, hoje já estão vivendo em paz, tendo a vida de volta, porque realmente o nosso aparelho, o aparelho que o Dr. Caio Mota desenvolveu, funciona. Então fala com o seu dentista, gente, procura o Dr. Caio Mota para aprender com ele, né? Que nós estamos aqui para trocar informação. E nós estamos aqui na vida para adquirir conhecimentos e para amar. Vou contar uma historinha para vocês, para finalizar nosso troca-ideia de hoje, que foi um dos troca-ideias mais, assim, queridos mesmo, porque ter a presença do Dr. Pedro aqui, esse aluno maravilhoso do Dr. Caio, foi realmente de grande valia para nós, para toda a comunidade que tem essas doenças originárias dos ossos da face. Tinha um senhor lá em Mococa, um patrão meu primeiro patrão, eu posso afirmar que eu tinha 14 anos. Ele falou assim, que ele teve uma parada cardíaca e ele ficou 11 segundos morto, em parada. E durante, ele contando pra mim, tá? O seu João Farini na época devia ter quase uns 80 anos, ele era bem velhinho já. Aí ele falou que quando ele teve essa parada cardíaca de 11 segundos, ele foi para outro plano e ele encontrou a tal da luz, né? Muita gente fala que tem um túnel e tem uma luz lá na frente, e ele narrou exatamente isso. Eu era menina, 14 anos, eu nunca tinha escutado falar isso. Aí ele disse que ele chegou até a luz pegou e falou para ele assim: você deve voltar para a terra para adquirir conhecimentos e para amar. E outro dia também eu vi um vídeo muito bonito de uma moça alimentando a vovozinha dela. Aí a vovozinha dela pega e fala assim: eu te amo. Aí ela fala: o que foi, vó? Aí a vó fala de novo: eu te amo.
Aí ela pega e fala, ai, vó, e pega e dá um beijinho. Aí entra um palestrante dizendo assim, não sei o nome dele, me desculpe, dizendo assim, nós brigamos a vida inteira por coisas que nós não trouxemos e por coisas que nós não vamos levar. Então, pessoal, o que eu digo é assim, enquanto nós estivermos aqui na Terra, vamos fazer um pelo outro, né? Eu costumo dizer nos meus grupos irmãos, o grupo Troca Ideia, Acredite na Cura, Peregrinação, Lima Limão, O Poder Está em Mim, o Grupo Inspiração, são todos grupos irmãos. Se você quiser participar de um desses grupos meus, entre em contato comigo. Então eu costumo dizer que é um por todos e todos por um, que sejamos de fato um pelo outro, estendendo a mão pelo outro, praticando a empatia. Eu estou aprendendo a praticar a empatia. Às vezes as pessoas querem contar as coisas para nós, ela não quer a nossa opinião, ela só quer contar. Então, ter empatia é você escutar, se colocar no lugar do outro, mas sem dar opinião. Se a pessoa pedir a sua opinião, bem, mas às vezes a pessoa não pediu e você está lá querendo dar sua opinião. Então, só se colocar no lugar do outro. Não precisa de mais nada. Dr. Pedro falando aqui que ele estava com 2% de bateria. Dr. Pedro, um beijo grande para o senhor. Gente, um beijo grande para vocês. Hoje é quinta-feira. Chegando aí final de semana, nós tivemos Troca Ideia segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Isso para mim é de grande alegria, porque eu estou fazendo o que eu realmente amo, levando informação, adquirindo conhecimentos, estou amando, porque através do que eu faço, eu amo vocês, do fundo do meu coração. Eu costumo dizer que o amor em mim transborda e eu divido com você. Esse é o sentimento que eu tenho. Alguém falou mais alguma coisa? Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Sim, muitas pessoas entraram, muitas pessoas. A Mirtz falando parabéns pelo programa. O Ricardo Mallet, imensa gratidão ao Dr. Caio Mota. É verdade, Ricardo, ele é um anjo de fato, né? E o Ricardo está dizendo que ele voltou à vida. E o Pedro Bonassoli, vou te deixar curiosa, na próxima live termina o assunto, é isso aí, o assunto do ombro, né, que ele estava falando aqui do ombro da bursite. Então é isso, gente, um beijo bem grande para vocês, Deus abençoe a todos, que esse mundão de Deus realmente todos vão interagir, e os dentistas, os médicos, medicina orofacial, vai ser compreendida, entendida, e também vai entender que os dentistas não estão aí para cuidar dos dentes só, mas para cuidar das dores que as pessoas têm. Se compete a eles, vamos aprender, vamos ter humildade, né? Buscar conhecimento. Se nós, pacientes, estamos falando que há cura, por gentileza, procure quem sabe fazer isso. Vamos ter humildade, gente. Vamos lá, né? Um beijo grande, Dr. Pedro. Um grande carinho pro senhor. Vai dormir, vai descansar, Dr. Pedro, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Troca ideia um por todos e todos por um. Tchau, gente.